live, mais um Bancada Carioca. Hoje, o nosso assunto principal é um dos maiores mitos brasileiros, talvez o maior deles. Não, a gente não está falando de Jair Messias Bolsonaro. Será que não? Será que não? Será que não? Na verdade, está por ali, está quente. Na verdade, a gente está falando um grande mito brasileiro dos últimos tempos, que é a corrupção. Ou o combate a ela, ou a negação dela, enfim. Esse fantasma que assombra a institucionalidade brasileira. Né? O Brasil é um país mais corrupto que os outros. Né? A gente tem algum gene distorcido, alguma perversão da corrupção, ou é uma perversão, é um defeito cultural. Né? Vamos debater isso hoje. E, principalmente, com a eleição que se aproxima, assim, a corrupção é um fator na hora que a gente vai votar? Assim, eu escolho um candidato pelo fato dele ser corrupto, ou melhor, eu escolho pelo fato dele não ser corrupto, ou se ele for, assim, se eu tiver uma simpatia por ele ou algum interesse nele eventual, mas ele tiver ali uma suspeição de corrupção, eu prefiro não acreditar e vou votar assim mesmo. Qual é o peso que o brasileiro dá isso aí? Para que a gente vota? A gente vota pensando exatamente em quê? Né? Qual é a cara desse... E aí, enfim, se você for analisar tudo que tem cercado e construído essa situação em que nos encontramos agora, isso envolve a famigerada Lava Jato e essa operação que já tem, sei lá, umas 4.338 fases, né? Que estavam tentando transformar numa coisa fixa, um órgão de governo. Assim, a gente precisa de um órgão de governo, uma operação eterna, de 7.000 operações que combatam a corrupção, ou se a gente faz uma operação que tem 8.000 fases de combate à corrupção, significa que não está adiantando nada, né? Tipo assim, é a guerra às drogas piorada, só não tem ninguém doidão. Então, assim, a corrupção é, de fato, relevante para o brasileiro? Né? Vale tudo contra ela? Assim, a gente precisa pegar toda a energia do país, não importa se isso vai destruir empregos, se isso vai destruir reputações equivocadamente, eventualmente. Assim, vale a pena fazer qualquer coisa contra a corrupção? Alguém no Brasil tem a esperança de que a corrupção vai acabar? Porque eu já ouvi isso com relação às drogas. Não, se a gente fizesse um esforço, a gente acabaria com as drogas. Aí eu me perguntei, em que momento da humanidade não houve nenhuma droga? Seja assim, do vinho ao tabaco, né? Assim, em que momento o ser humano não utilizou nenhuma substância química, entorpecente, enfim. Assim, esse momento nunca existiu. Então, assim, como não vai acabar as drogas, também não vai acabar a corrupção, como também não vai acabar um monte de coisa. E é isso, para debater esse assunto vastíssimo que vai esbarrar aí na clássica hipocrisia brasileira, estamos aqui com o time da bancada original, que eu fico apontando as direções aqui nos últimos vídeos que a gente está gravando. Quando essa porcaria vai ao ar, ele troca tudo. Né? Então, assim, é um negócio... Sacanagem do Zoom, né? Tipo, se eu estou vendo assim nessa posição, publica esta porcaria do jeito que está. É isso. Fernando, tudo bom? Tranquilo? Tudo tranquilo. Bancada Carioca, para mais um aí, vamos ver, né? Será que as pessoas realmente votam pensando na questão da corrupção? É uma boa pergunta, eu acho. Tenho minhas dúvidas. Eu acho maneiro que tem umas pessoas que também acham assim, não, eu não acredito em voto. Aí, quando você vai ver em quem elas votam, é assim, porra, tu também votando assim, difícil acreditar, né? É isso aí. Rafinha, tudo bom? Saudações, Rico, Fernando, Ricardo, nossos ouvintes, telespectadores. 12.000 abraços para todos os nossos telespectadores e ouvintes do Bancada Carioca. Esse tema é muito bom, Rico. Foi um tema de última hora que a gente acabou pegando, mas eu achei muito bom. E vamos ver. Só para deixar claro para a galera, já um spoiler, né, da minha linha de raciocínio do programa. Corrupção tem no mundo inteiro, gente. Calma, raciocina, pensa direito na hora de votar. Mas vamos destrinchar isso aí melhor. Antes de mandar aquele abraço para o Ricardo dá o alô dele, eu aviso logo que esse programa vai durar as 12.000 horas. E aí, Ricardo, tudo bom? Exatamente, vai demorar pra caramba. Ainda bem que eu estou no fresquinho aqui com o meu ar-condicionado de 12.000 BTU. Mas, assim, o que acontece é o seguinte... boa noite a todos. Quer dizer, eu não sei se é noite, se é dia, eu já perdi a noção, já perdemos a noção da hora.
Mas, assim, o caso é que não tem país sem corrupção, como o Rico falou aí das drogas. Eu não sei que país é esse que também não tem drogas ilegais. Estou nem falando de legais, não. Ilegais. Qual país você vai que não tem droga legal? Não conheço. Não conheço. Então, assim, esse tema da corrupção vai render. E é isso aí. Vamos ver que maluquice é essa, que as pessoas decidem a vida com base de esse aqui não faz nada, mas não rouba, e esse aqui rouba, mas faz. Vamos lá. A gente ficou debatendo sobre, assim, sobre a relevância desse assunto, né, dentro dos assuntos que a gente estava discutindo para a semana, e um ponto chamou a atenção. Né? Assim, a gente acabou de ter... O Rio de Janeiro está sensacional. Né? A gente tem um governador recém-cassado e um prefeito inelegível, né? Claro, ele vai recorrer ainda, tal, assim, tipo assim, porra, governou o Rio de Janeiro é a maior furada. Mas, assim, vou fazer o seguinte, teoricamente, se a corrupção fosse absolutamente relevante no voto do brasileiro, era para o Crivella não estar em segundo lugar nas pesquisas, né? A não ser que, assim, porque tem essa coisa também, né? Assim, as pessoas têm sido, nos últimos anos para cá, e principalmente depois dessa coisa da Lava Jato, as pessoas são acusadas de corrupção, eventuais corrupções, a granel, né? Tipo, qualquer pessoa que está na vida pública, ela vai ser provavelmente atingida em algum momento por alguma acusação. Algumas pegam, algumas não. E isso não tem muita relevância, sim. Esse aqui tem provas mais contundentes, porque a verdade é que todos nós temos acesso a essas provas pelos jornais, pelo telejornal, então, assim, então, tipo, tirando algumas que são um pouco mais ridículas, todas parecem ter o mesmo peso, a mesma gravidade, a mesma importância, afinal de contas, corrupção é corrupção, né? Então, algumas pegam, algumas não, algumas eu resolvo acreditar, outras eu resolvo não acreditar. Tem essa coisa mesmo dessa indignação seletiva, né? Que é um pouco nossa, né? Fala, Fernando, na eleição desse ano, assim, você está sentindo esse tema quente? Não está fazendo muita... O papo não está muito esse, a gente está no papo econômico, está na crise. Onde é que a gente está nesse... É engraçado, né? Porque esse tema foi... Ih, pô, tá mutado. Tu tá sem som. Tô sem som? Agora voltou. Tô aqui. E é engraçado, né? Porque foi um tema tão discutido e tal, e do dia pra noite parece que não existe mais corrupção no Brasil e as pessoas pararam de falar. Parece que nós entramos, tipo, naqueles panfletos da Testemunho de Jeová, que tem um leão conversando com a ovelha, tem pessoas em cima de um rinoceronte, todo mundo feliz e alegre, parece que essa é a impressão. E é engraçado que, contar logo a experiência que motivou, né, o nosso bate-papo, foi que esses dias eu estava fazendo minhas gravações das minhas atividades, que por conta da legislação não posso revelar, mas se vocês acessarem as páginas da Fernando Mendonça, vocês vão entender. Tava fazendo minhas gravações, aí eu tava ali gravando ali no aterro, eu tava falando alto, né, as pessoas passando aleatoriamente, aí me voltou uma senhora, passou a senhora voltou, falou: Fernando Mendonça, qual o seu partido? Eu sou do PDT. Isso aí é o PT. Porque esse PT que vota contra a família, vota a favor do aborto, não sei o quê, porque o PT que é corrupto, roubou pra caramba. Senhora, eu concordo. A gente não tá mais com o PT, não. A gente não é mais PT, realmente eu não tô com D no meio, tem um D no meio. eu falei, né? Porque é a arma de todo cirista. Você fala: não sou PT. Sou Ciro, acabou. Eu falei: não, realmente concordo. Porque com maluco você diz que concorda pra poder acabar o assunto. Concordo, eu não sou, por isso que eu sou outro partido. Não, mas é tudo igual, não sei o que, porque a corrupção roubaram muito. Eu falei: realmente, a corrupção foi muito ruim, por isso que eu não voto com eles. Agora você vê, hoje em dia também a corrupção tá demais, né? Porque vê esse Flávio aí ela regalou o olho. O Flávio, mas olha só, se você parar pra ver, todo mundo ali roubou. Só foi em cima do Flávio porque ele é filho do presidente. Não, mas o Bolsonaro também é corrupto. Todo mundo sabe que ele é ladrão. Não. Bolsonaro acho que não roubou. E ponto final. E saiu andando. Olha que coisa de maluco. Ela tava puxando assunto. Aleatoriamente, veio puxar assunto, começou a falar. Aí eu falei: o Bolsonaro também é ladrão. O Bolsonaro não é ladrão. E saiu andando. Então você vê que, na verdade, a corrupção acaba sendo uma muleta
que as pessoas usam seu bel prazer para poder desqualificar uma pessoa que ela não gosta. Não é uma coisa com argumento, com dados. É um fato que você usa para você vencer, para dizer que você está certo. Então, o cara de ontem que fala que era contra o PT porque o PT roubou e tal, hoje em dia ele passa pano para a corrupção do Bolsonaro, que não sabia o que é corrupto, roubava dinheiro de gasolina do gabinete, ensinou os filhos a roubar, a Michelle recebia dinheiro do Queiroz, todo mundo sabe que ele é corrupto. E estamos tendo uma corrupção institucionalizada com o Guedes, né, fazendo as operações e lucrando os seus parceiros comerciais. Mas, de repente, todo mundo que era de corrupção sumiu. Lembra, e aí, companheiro, lembra que esse mesmo pessoal idolatrava o Moro? Só foi o Moro sair do governo que viraram inimigo do Moro, não, porque esse Moro aí é o traidor. Mas não era o cara que estava combatendo corrupção acima de qualquer suspeita, que dava o cheque de anticorrupção no governo Bolsonaro? De repente o Moro virou inimigo. E agora esquece a bandeira da corrupção. Não vamos mais falar disso. Agora vamos falar de pautas morais. Você Então, quer, a corrupção você é uma muleta. É uma muleta que vai servir as pessoas. Você quer um exemplo inverso? Tu viu o Temer virar honesto? Foi só o Bolsonaro indicar ele para aquele negócio lá na Síria. A Líbia, agora é o honesto do Síria, não, é Síria, Líbia, desculpa, agora falhou. A Líbano ali, onde é que foi aquela explosão mesmo? Agora me fugiu. Líbano. Desculpa, fugiu o Líbano. Indicou o cara pro Líbano, eu falei, porra, tá mandando o Temer. Não. Mas qual o problema? Um respeitável ex-presidente. Pô, uma mulher muito bonita, casando com uma mulher muito bonita. Existe uma conveniência, né, para que você usa para justificar suas preferências. Isso é natural do ser humano, entendeu? Eu não gosto disso porque não sei o quê. Eu me lembro que eu tive uma amiga, né, e ela me falava muito que ela não comia queijo. Não gostava de queijo. E aí eu perguntei, mas por que não gosta de queijo? Porque tem gosto de vaca. Pô, como assim? Tem gosto de vaca é o quê? Churrasco? É leite? Como é que é gosto de vaca? Você lamber uma vaca? Mas não faz sentido. Não faz sentido. A pessoa justifica a sua antipatia por determinada coisa ou outra pessoa do jeito que ela quiser. Durante um período em que houve, de fato, muita corrupção, aí a grande justificativa virou a questão da corrupção, né? O Brasil é o país mais corrupto. Bom, mas isso não é uma coisa que apareceu do nada. A gente vivia, como disse o Fernando, no panfleto lá do leãozinho e a ovelhinha e o rinoceronte, e, de repente, virou todo mundo corrupto. Não, sempre teve e sempre terá. E sempre terá. Não existe assim o fim da corrupção. Agora acabou. Não, então não precisa. É igual a polícia, né? Quando você fala assim, qualquer coisa de esquerda, você é contra a polícia. Pô, não existe contra a polícia. Como é que você vai ser contra a polícia? Não existe lugar que não tenha polícia, não existe lugar que não tenha bandido, não existe lugar que você não precise de força policial. Então, assim, tudo isso é uma constante na vida das pessoas. Só da cabeça de uma pessoa com a grave deficiência cognitiva vai achar que é possível você suprimir problemas. Assim, tipo, isso aqui acaba. Não, isso aqui acaba. A gente tira esse candidato. Eu adoro assim, se todos os viciados pararem de comprar cocaína e maconha, acaba o tráfico. Onde? Em que lugar? Que planeta? Né? Onde? Né? Você pega os menores países, tudo bem, o Vaticano é considerado um país, mas você pega um país, Luxemburgo, né, San Marino, vai ter droga dentro, até porque gente com dinheiro, você sabe que consome mesmo. Então, assim, não existe. Mas a pessoa acha. E você acha que não tem corrupção em San Marino? Bom, já começa que tem uns lugares que já são. Já é uma coisa torta, né? A Libéria vive de vender bandeira para navio, né? Você vê um navio cargueiro liberiano. Bom, não é liberiano. Não se produz e não tem nada na Libéria. Bandeira panamenha. É tudo para facilitar
para você fazer a diluição da responsabilidade. Paraíso fiscal. Paraíso fiscal é um nome bonito para lavar dinheiro. Né? Isso aqui é um país máquina de lavar. É um país muito rico, muito civilizado. Sim, lavando dinheiro. A Suíça fez muito isso. Muito isso. Agora está tentando fingir que não era isso, mas sempre foi. Então é isso. E lavagem de dinheiro, o que é? É corrupção, gente. É dinheiro que vai, ou é roubado de corrupção, ou é dinheiro de crime. Então não tem nada disso. Mas as pessoas acreditam. Aí ela vai naquele, não, esse é o candidato honesto. Não, isso é uma piada, né? Mas é porque ela não gosta do outro. E às vezes o outro. Mas assim, não, aí é o que o Fernando estava falando. Vocês da esquerda, tudo igual, abortista, não sei o quê. Não é verdade. Tem um monte de pautas diferentes e brigam toda hora, e como também não existe uma direita que é só o Bolsonaro. Na cabeça dos bolsonaristas tem. Na cabeça deles, tudo que não é Bolsonaro é comunista. Então, aí fica difícil realmente discutir. Então, tudo que não é Bolsonaro é desonesto, tudo que não é Bolsonaro é comunista, é sei lá o quê, é cristofóbico, é sei lá o quê. Aí fica difícil de discutir. Mas é isso. Eu achei interessante que eu vi outro dia um vídeo do Paulo Guedes falando do que foi. Ele estava fazendo algum elogio à China. Não, porque a China tem uma organização que a gente precisa chegar. A China, ele estava elogiando os asiáticos em geral. Aí a gente citou a China, citou o Japão. Ele esqueceu de dizer que, assim, se você for funcionário público na China e você, sei lá, desviar dinheiro público, né, for pego numa parada dessa, você morre, né? Morre, é pena de morte. Então, assim... Não, mas eu acho que mas no fundo ele quer isso. Ele não gosta de botar também a granada no bolso do funcionário público. Ele queria poder fuzilar alguns. Não, ele quer a pena de morte, porque na hora que ele começar a indicar os ex-funcionários dele do Ministério para o ex-banco dele de investimento, na China ele toma um tiro. Na China, uma cadeia ele pega. Mas aí eu vou discordar de você, porque pena de morte é um negócio que você pede sempre para os outros. Claro. Ninguém é a favor da pena de morte para os seus. É sempre para os outros. No Brasil, nós temos pena de morte informal, que a gente sabe muito bem. Não, a gente troca a pauta do programa aqui e vai falar de necropolítica e essas coisas assim, né? Mas vamos voltar para a corrupção, a boa e velha corrupção. Rafinha, eu estava pensando aqui, ele falou esse negócio de você nunca pede pena de morte para os outros, né? Você nunca pede pena de morte para si, você pede sempre para os outros. Essa coisa de que a corrupção ela virou uma arma para acusar os outros. Ela virou só uma arma, né? Assim, mas o seu é... Pô, me lembrou um pouco aquela coisa, não sei se tem muita relação não, mas me lembrou um pouco aquela coisa, sabe? Tipo, o seu filho é viado, o meu é homossexual, sabe? É uma coisa meio quase moralista, assim. Você é sempre muito moralista com o filho dos outros. O meu não, pô. O meu pô... sabe, eu já contei a história do Renato Aragão para vocês. Olha lá. Histórias do Rico. Não, a história do Renato Aragão... Perigo. Olha lá, tá ao vivo. Lá vamos nós, vai, Rico. Essa é tranquila. Tá ao vivo. Eu tava fazendo um negócio com a minha esposa lá no qual é o nome daquele equipamento lá da prefeitura, lá da Barra? Parque Olímpico? Não, o teatrão lá, esqueci o nome lá. Cidade da Música. Cidade da Música. Das artes da música, sei lá. Das artes. Estava fazendo algum evento lá, estava ajudando minha esposa e tal, e aí quando terminou, o pessoal lá das artes falou assim, cara, vocês querem ver o musical dos Saltimbancos, que estava no teatro lá? Pô, a gente arruma uns ingressos, eu estava com meus filhos e tal. Eu falei, legal, né? Os moleques vão ver. Tava o Didi e o Dedé no elenco, né? E era um musical do Cláudio Botelho lá, e do... Miller e Botelho. Hoje eu tô numa falta de força. O Alzheimer tá bom hoje. Hoje tá show. E aí, pô, eu falei, demorou, o moleque vai ver o Didi e o Dedé ao vivo e tal. Aí perguntei se os moleques queriam ver. Não, vamos embora. Aí fomos ver musical dos Saltimbancos. Lembra dos Saltimbancos, né? Vocês viram os Saltimbancos? Os Saltimbancos é da geração de vocês viram os Saltimbancos, né? Eu vi, chato. Sou implicante com os filmes dos Trapalhões, mas tá bom. Acho que tudo bem, tranquilo. Aí, mas assim... Mas voltando. Rolou os Saltimbancos lá, um musical, tal, super legal, tal. Aí no final rola o seguinte:
Não sei se vocês lembram disso. O vilão dos Saltimbancos é o dono do circo. O pai da mocinha, que namora com um dos mocinhos, não, o galãzinho, e aí tem os trapalhões ali que ajudam. O pai da Lucinha Lins. Isso, exatamente. E aí, lá nos Saltimbancos, nessa montagem, ele uma hora sequestra o mocinho, o namorado da filha dele, e joga o cara na jaula do leão. Tentativa de assassinato básico, dando sumir com o corpo e tudo. E aí rola confusão lá, no final libertam lá o cara e tal, não sei o quê. E aí tem aquela coisa da resolução final, né? Aí ele fala assim, não, top. Aí os capangas vão presos e tal, não sei o quê, vai sair todo mundo. Aí o pai fala assim, eu também vou terminar, então vou terminar meus dias preso. Aí, de repente, o Didi olha e fala assim, e tem esse detalhe importante, no meio da montagem, ele fez alguma alusão ao PT, estava naquele momento da eleição, um pouco antes da eleição, ele fez alguma alusão ao PT e todo mundo aplaudiu, teve aquela catarse. Beleza, estava lá naquele momento. Aí chega nesse final, o pai fala assim, não, então, poxa, eu vou preso, tal, não sei o quê. Aí o Didi fala assim, não, você é vacilão, mas você a gente conhece. Então você fica aqui, a gente vai ficar sempre de olho em você e tal. E aí o pai da mocinha, o cara que jogou o cara na jaula do leão, ele fica lá, sob tutela e tal, não sei lá. Aí eu falei assim, que engraçado, isso é uma coisa muito brasileira, né? É assim, aquele ali é mó filha da puta. Não, esse aqui é vacilão, mas a gente conhece. Não é tão filha da puta assim. Ele é meio vacilão, mas a gente tá aqui, é da galera e tal, não sei o quê. Então tem um pouco essa coisa do... Deram nome para isso, é o clientelismo, né? Pode ser, sim. Eu acho que é isso. Clientelismo é bem isso, assim, de você... Não. Tô falando bobagem, esquece. Clientelismo é você pegar o público e tratar como privado, esquece. Paternalismo, esse tipo de coisa, assim. Pode ser um... enfim, o termo... Esquece tudo que eu falei. Vamos lá. Voltando pro tema aqui. Foi culpa do Rico que foi pro Didi. Aí olha, eu gosto dos Saltimbancos dos Trapalhões, o filme. Também gosto. Não que eu veja e tal, mas eu acho... desses dos Trapalhões, eu acho o melhor. É um filme comunista, porque eles querem tomar o circo do cara do capitalista. Trabalhou muito. Trabalhou muito. É o proletário. Ele corre o risco do investimento naquele negócio ali, e os outros são só os caras que não têm risco nenhum. Qualquer coisa, eles vão embora e vão... Que é o que é achacado pelo Estado, pagando impostos, imposto é Imagina o alvará do circo dos Trapalhões, lá do dono dos Saltimbancos, tem que pagar, tem que dar um suborninho para a prefeitura, montar na praça. Isso ninguém conta nos Saltimbancos. Vai, Rafael, tadinho. Rafael falou até agora. Vai, Rafael. É porque assim, uma inconfidência, assim, eu implico com... Eu gostava do programa dos Trapalhões, que dava na TV, aquele que hoje em dia não teria a menor condição de passar na televisão, com razão. Mas esses aí eu gostava, o mais adulto, assim. Agora, os filmes eu sempre implicava, ficava fulo da vida quando dava na sessão da tarde, qualquer coisa assim, porque não tinha nada para ver, né? Na época que a TV em casa pegava 2, 3 canais, aí... Pô, Rafael, vou corrupção, vou começar a falar de filme de dia aqui, vai na cabeça. Então ferrou, vamos lá, voltando para corrupção. Pessoal, então vamos lá. Corrupção, como eu falei lá no início, corrupção, só para a gente tirar o bode da sala, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, não, a corrupção aqui não é coisa de marciano, que não se vê. Corrupção tem no mundo todo. Se você for na Noruega, se você for na Suíça, as pessoas que moram lá reclamam de corrupção, problema com serviço público, tudo que a gente reclama aqui, talvez numa medida maior ou menor, dependendo do país, países mais ricos, né, menos e tal, mas reclamam também. Então, vamos devagar com isso daí, é porque a gente, por sermos brasileiros, por morarmos no Brasil, a gente presta mais atenção no Brasil e menos nos outros, então a informação dos outros países que chega para a gente já vem filtrada. O que aí pode trazer também uma característica, aí sim, brasileira, especialmente carioca. Eu acho até que aqui no Rio isso é muito mais forte, Fluminense no caso, né? Eu acho até que isso aqui no estado do Rio é muito mais forte do que no resto do Brasil, apesar de ser forte no resto do Brasil, que essa veia iconoclasta, essa coisa de você
às vezes, pintar o quadro pior do que o que ele realmente é. Qualquer um que conhece qualquer brasileiro de outro estado sabe que a imagem que eles têm do Rio de Janeiro é como, por exemplo, o filme Cidade de Deus. É assim, você vai andar na rua, vai levar uma bala perdida na bunda. É isso que eles acham que vai acontecer, que em cada esquina vai ter um Zé Pequeno para botar uma arma na sua cara. Entendeu? A impressão que se tem é essa. E a gente sabe, assim, a matemática é boa porque ela é fria, né? Então, assim, matematicamente falando, na frieza dos números, o Rio de Janeiro não está nem entre as capitais mais perigosas do Brasil, em termos de violência urbana, né? Todos esses indicadores, homicídios, assalto à mão armada, furto, roubo, sei lá, bala perdida talvez seja um fenômeno mais forte aqui no Rio do que na média. Inclusive, corrupção de funcionário público também, tá, Rafa? Só para te lembrar aí. Também. Você sabe. Não é o estado onde tem mais corrupção, nesse sentido pode dar uma grana aqui, solta uma grana ali, consegue um negócio falso. Não é. Vai lá, não é, e assim, não está nem entre os 5, nem entre os 10 mais. Assim, não é que, não é, mas está ali em segundo, em terceiro. Então, assim, vamos devagar, não é assim. Só que como a gente tem essa coisa de receber a informação de fora, claro, naturalmente a gente recebe a informação de fora filtrada, e a de dentro a gente não filtra porque a gente está no meio do furacão. Então a gente acaba achando que... E como o Rio de Janeiro, dentro do Brasil, tem uma repercussão muito maior do que a maioria dos outros estados, a gente acaba achando que o que acontece aqui é muito mais grave do que o que acontece no resto do Brasil e no resto de boa parte do mundo. Então, assim, isso é natural, gente. Essa impressão é natural. Aí, voltando para a corrupção, essa impressão de que todo político é corrupto, de que todo servidor público é corrupto, de que todo mundo é corrupto, é uma impressão que se tem porque nós vivemos em uma sociedade onde as pequenas corrupções são toleradas. E por nós mesmos. Não estou aqui falando como um venusiano falando de outro povo, entendeu? Estamos dentro disso daí. A maioria já deve ter feito um gatonete, já deve ter dado um dinheiro para o guarda, já deve ter jogado lixo na rua quando ninguém estava olhando, não deve ter pego o cocô do cachorro, esse tipo de coisa que é bobagem, mas que cria um modus operandi. Eu falei muito, eu vou trazer mais coisa porque eu me perdi, o Fernando tá doido para falar aí. Não, porque tu começou a falar, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo. Aí eu tive a curiosidade de jogar aqui no Google e ver o índice de corrupção. E é interessante que o que se mede, na verdade, é a percepção de corrupção. Então não é a corrupção, é o povo, o quanto ele acha que o seu estado é corrupto. Então, se você bota nesse índice, o Brasil tá em posição 79 do índice de, por exemplo, a Dinamarca, que é o pessoal que é o lugar que as pessoas têm menos percepção de corrupção, que bate 90 pontos, vai até 100, o Brasil tá batendo 40 pontos. Aí tem os países africanos, que tem país africano que bate 10, Somália bate 10. Então, quer dizer, lá o pessoal acha que todo mundo é corrupto ao nível extremo. Mas nesse índice, e os Estados Unidos? E os Estados Unidos, que é o sonho de todo Bolsonaro? Estados Unidos, boa pergunta. Ó, o Brasil tá junto com a China. Brasil, China e Índia estão no mesmo 40 pontos em corrupção. Então parece que é uma característica desses países populosos de desenvolvimento. Estados Unidos, boa pergunta. Cadê os Estados Unidos? Estados Unidos. Enquanto o Fernando vai checar. 18º. Ele tá no nível... 18º com a melhor percepção de não corrupção. Eu me lembrei de um amigo meu que tava morando na Holanda, que eu falei com ele tava puto. Aí ele falou assim, porra, isso aqui é chato pra cacete. Eu falei, por quê? Ele falou, porra, o nego tá brigando aqui no jornal pra um político renunciar, porque o cara alugou um carro com dinheiro, alugou o carro e ele não deu a nota fiscal, não pagou a nota fiscal. Eu falei assim, porra, mas é um bagulho assim, tipo de R$200. Agora, uma merda federal, o cara tem que...
porra, se denunciar. Informação. Agora, informação. O Uruguai está em 21º perto dos Estados Unidos. A população no Uruguai acha que lá não tem... O índice é bem baixo, corrupção no Uruguai. Interessante, né? A gente está em qual lugar que a gente está mesmo? 79. 79? É, o Brasil tá... De quantos? De... 80. Não, de 176. Tá vendo? É cultural. Olha aí, mas não é corrupto. Não, mas isso aí é interessante falar uma coisa. 176, estamos em 79. Tem 100 a mais. 176. Não, porque isso é interessante falar uma coisa, porque tem país, porque às vezes também a gente entra nessas coisas de o Brasil é o 5º do mundo, é o 4º do mundo, em pior, não sei o quê. Mas é óbvio que tem país que você não tem nem os dados. O cara não pode nem abrir a boca. Então, assim, um pouco tem que pegar um pouco leve. Eu achei que a Colômbia tá pior que a gente, hein? A Argentina, o pessoal acha que é mais corrupto que lá, eles se acham mais corrupto, a Argentina. Eu acho interessante a gente tentar puxar qual é a raiz disso daí, porque tem muita bobagem. Historicamente, os pensadores lá de trás brasileiros, principalmente depois da República, numa tentativa de fazer uma quebra, quando veio a proclamação da República, tudo que remetia ao antigo regime, né, a monarquia, começou a ser um pouco repelido, né? Então, essa herança portuguesa começou a ser muito maldita, né, aqui no Brasil. Tanto que até hoje a gente tem a coisa da piada do português, a gente não vê Portugal como os outros países europeus. Rafael, burocracia virou uma palavra ruim no Brasil. Burocracia significa... A burocracia cartorial portuguesa foi uma herança meio ruim, então não dá de se livrar dela. É que aqui então, peraí, calma aí, vamos... Mas a burocracia não é ruim, faz parte. Mas aqui virou uma coisa esse ponto, assim... Ô, Rafael, você não vai falar, não. Solta um dinheiro aí para esses caras calarem a boca. Os 12 mil reais tá bom. Não, mas foi bom que o Rico trouxe um ponto que, assim, a lógica é essa, que o Sérgio Buarque defendeu nas obras dele, e muita gente defendeu lá atrás, que essa herança portuguesa da burocracia, e até defendeu-se um atraso de Portugal em relação às outras potências europeias, e que aí isso... poderia ter ajudado o Brasil a ser mais atrasado, que se a gente fosse uma colônia inglesa, holandesa, ia ser muito melhor, né? A pessoa não olha nem para o lado, né? Tá cheio de colônia inglesa e holandesa ferrada, mas a pessoa vem com esse tipo de... Jamaica também. Suriname. Nem adianta esticar esse tipo de bobagem. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. A corrupção, a gente não pode jogar tanto no colo dos portugueses, por um motivo muito simples. Em Portugal, não temos o nível de corrupção que temos no Brasil. Então, o que aconteceu? Mudou do dia para a noite lá, depois que o Brasil, nos últimos 100 anos, isso mudou? 100 e poucos anos? O Bolsonaro vai dizer que é porque eles estão na Europa, pô. Não, pô, vamos combinar. Assim, nós éramos colônia portuguesa, mas depois o Rio de Janeiro virou capital do Império, veio toda a corte para cá. Então, assim, Portugal tem influência, mas não é isso tudo também nos nossos problemas. Tem muito problema que é culpa nossa. E o da corrupção é culpa nossa, sim. Aí vem uma posição minha que eu acabei desenvolvendo com base em leituras de outros autores. Eu não inventei isso na minha cabeça. Eu tenho a impressão que isso vem porque a gente manteve toda a estrutura. Toda a quebra que a gente teve no Brasil foi mantendo a estrutura anterior. Quando a gente teve quando o Brasil ficou independente, ele manteve a estrutura de colônia. Não foi uma independência a ferro e fogo, com guerra, etc. Então, assim, do dia para a noite teve a independência, mas Dom Pedro I continuou sendo... Foi uma independência de pai para filho. Dom Pedro I continuou sendo... Uma rebeldia adolescente, assim. Pai... Não houve uma quebra de verdade.
A República a mesma coisa. A República foi proclamada por um monarquista. Uma coisa que eu sempre falo, Deodoro da Rafael, Fonseca era monarquista. Uma coisa que eu sempre falo é que o Brasil ele não é revolucionário. Quem quer fazer revolução no Brasil, esquece. O Brasil não é revolucionário. O Brasil é eminentemente revisionista. Ele vai vendo as instituições e tentando dar uma melhorada. É o nosso jeito de agir. Nós somos revisionistas. A clássica passadinha de pano. É uma passadinha de pano. O país da guaribada. Da gambiarra. Vamos dar uma guaribada. É isso. Bota o arame ali e vai funcionar. Então, aí foi isso. A principal característica do Brasil como país, que a gente acaba, nessa discussão idiota de direita e esquerda, acabou virando uma questão, a direita é muito contra isso, porque é mimimi, porque é politicamente correta. Eu não entendo essa força, essa vontade que essa direita maluca que a gente tem hoje tem de abraçar as bandeiras erradas. Tem um monte de bandeira certa de direita que eles podiam abraçar. Mas que é a questão da escravidão. Gente, a escravidão foi foi a característica mais forte do Brasil como país pela maior parte da nossa história. Ela acabou outro dia. Como é que você vai querer dizer que ela não deixou nenhuma chaga, nenhuma característica? Não tem 200 anos que acabou a escravidão no Brasil. A elite de hoje, a elite de verdade, tá? Você, classe média, que tem um Corolla, você não é elite. Pronto, tá? ele vai começar a chamar os outros de burro já. Vai começar. Começou. Pois não, porque tem muita gente que acha que ganha 5 mil e é elite. Você não é elite. Não tá? É burro, é só burro. Não é burro também. Não é burro, não, é pobre. E aí, a elite... O pobre que acha que é rico é burro. Bom, isso é verdade, A elite de hoje é a mesma elite, assim, não as mesmas pessoas, óbvio, mas assim, vem da elite cafeeira, que veio da elite da mineração, que vem da elite industrial lá no iniciozinho. É a mesma elite e que tem os mesmos preconceitos e os mesmos interesses, só que de forma mais polida pelos anos. Então, enquanto a gente não tentar fazer uma quebra de raízes, mas para fazer uma quebra de raízes podres, a gente tem que estudar as raízes podres. Então, até outro dia, a gente não tinha nenhum sítio arqueológico da escravidão. Como isso é possível? 300 anos de escravidão e você não tinha um museu mais equipado, você não tinha um porto onde os negros chegavam e, por sorte, foi uma sorte por causa das obras das Olimpíadas, a gente achou um patrimônio riquíssimo e que a maioria dos cariocas nem conhece, nunca ouviu falar, que é o Cais do Valongo, que até outro dia encheu de água da chuva por falta de manutenção, né, seu Crivella? Seu Crivella estúpido. Mantém o mínimo. O Paz também. Bota na conta do Paz também. Não, olha só. Isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Pode botar na conta do Paz também, porque é o seguinte, eu conheço gente que trabalhava na arqueologia durante essa obra e, assim, quebrou aqui e achou o Cais do Valongo. Pô, que legal. Aí entra uma equipe de arqueologia, começa, né, a pincelar uns ossinhos, não sei o quê. Aí quebrou do lado aqui e ia lá mais osso. Aí vem a equipe lá. Na terceira quebrada que acharam o osso, já nem chassi. Já assim, tipo, quebrou e osso. Cimento, já que assim. Porque senão fudeu a obra, não anda, entendeu? Pô, vai atrasar o cronograma. Total. E outra coisa, eu trabalhei num projeto de um museu da escravidão ali, naquele cais ali. Não estou vendo ele pronto, não. Então, assim... Tem um museu que foi aberto, mas que não tem nenhuma mídia em cima, muita gente... Eu mesmo nem lembro qual é o nome, mas era uma casa que aí transformaram em museu. Foi algo assim, privado. Alguém teve vontade de fazer, que é o dos pretos, o cemitério dos pretos... Dos pretos novos, se não me engano. Os pretos novos, é. É a única coisa que tem de mais organizada, que é ali... É perto da Praça 15. Eu vou descobrir aqui agora. Eu participei de um projeto, também fiz só a parte do projeto, estava ali envolvido com um projeto de um museu grande, Museu da Cultura Negra, da Escravidão, caramba, que era ali por ali.
Não saiu do papel. Essa pode jogar na conta do Paes. Eu achei aqui, é um Instituto de Pesquisa em Memória Pretos Novos, fica na Gamboa, Rua Pedro Ernesto 32. Mas isso é uma iniciativa de alguém, né? Foi uma iniciativa de alguém. Eu estou vendo até a foto aqui no Wikipedia, parece bem bonitinho e tal, mas é algo pequeno, não é algo grande. E assim, a história que o Rio de Janeiro tem e a importância que os escravos e ex-escravos depois tiveram na formação de tudo que a gente valoriza no Rio de Janeiro. A culinária, o samba, capoeira, o jeito carioca, tudo isso teve grande influência dos negros. Só que a história oficial apaga, entendeu? Então, mas aí eu também saí do tema. Não, vocês são muito chatos com o Eduardo Paes. Vocês são muito chatos com o Eduardo Paes, porque esse negócio de fazer museu, ele fez um museu do amanhã. Pô, que negócio de museu de história, museu do passado, onde já se viu. Deixa eu fazer uma correção assim, senão os amigos trabalhistas vão me matar. O Brasil teve uma revolução que funcionou, entre aspas, foi a Revolução de 30 do Getúlio, e ele deu uma mexida na estrutura, e a gente vive dessa revolução até hoje. Eu sei que tem polêmica, mas eu tenho que citar a Revolução de 30 para não ser Calma, que isso aí é uma revolução polêmica. Porque não é uma revolução popular, né, gente? Revolução na minha humilde concepção, de cima para baixo não é, né? Também é um revolução, Popular não foi, com certeza. Não foi. E no Brasil, acho que tiveram todas meus amigos trabalhistas, eles estão falando. Não, olha só. Getúlio é um estadista, um defensor. Vamos deixar Getúlio para outro programa? Tinha corrupção no governo Getúlio. Tinha repressão, tinha fascismo no deixa eu puxar outro assunto já para a gente voltar pro tema, que é uma coisa que foi falado pelo Ricardo, e eu fico pensando, que a gente fala assim, que essa questão hipócrita da população brasileira, temos que lutar contra a corrupção. Mas se você pega um candidato que fala abertamente, falando assim, a verdade, do tipo, não tem como acabar com a corrupção. Corrupção é um combate sistemático, com o tempo, você tem que fazer todo dia aperfeiçoar as instituições. Esse cara não ganha voto e é colocado como corrupto passador de pano. Quem ganha voto não ganha. É o cara que fala que corrupção vai acabar com a corrupção amanhã. Esse que ganha voto. Não ganha. Não interessa ao brasileiro, trabalhos de longo prazo. O que ele quer é solução imediata. Igual o outro, nosso governador. Isso aí é tiro na cabecinha. Ele vai resolver o problema com tiro na cabecinha. O outro tem que mandar para o paredão. É sempre uma solução fácil para um problema complexo que se arrasta há anos. Então, assim, o cara vai falar isso, e alguns já falaram, cara. Tem muita gente que fala, olha, isso é um problema contínuo. Não, mas olha só, tem que ter um approach, porque assim, eu também acho que essa conversa que o Fernando colocou, ela não ganha voto. Mas e se ela for... A gente estava falando aqui, antes de entrar no ar, sobre como está na moda ser cuzão, né? Assim, bom, tem que abrir um pouco isso para os espectadores, senão fica esquisito. E assim, a pessoa hoje diz os maiores absurdos do mundo, e as pessoas... um candidato fala assim, vote em mim, porque eu vou melhorar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma merda. Eu não sei o que. Aí você vem e fala, caramba, que jeito de se falar de cidade. Alguém vai falar assim, ele tem razão. Assim, então vai ser assim, você for mais escroto, mas está no momento que assim, quanto mais escroto você for, todo mundo diz assim, mas ele é autêntico, né? Então, assim, essa conversa da corrupção não vai resolver amanhã, ou não vai resolver de uma hora para outra, não vai acabar. Se ela for dita de um jeito escroto, pode colar. Porque o Jair faz isso. O Jair fez isso. Olha só. Olha só. Quando ele fala para você que ou vai ter direito ou vai ter emprego, ele está dizendo uma coisa, digamos assim, negativa, tão pouco produtiva quanto isso, uma coisa que eventualmente não ganharia voto, mas ele diz de um jeito que você faz... Quer dizer, ele não, mas assim, muita gente fez... ele está dizendo a verdade, é isso mesmo. Então depende de como você diz, entendeu? Mas eu não concordo com isso não, Rico. Não concordo com isso não. Eu acho que essa maneira que ele fala, você tem razão.
É isso mesmo, o reino do cuzão. Hoje em dia, o cara pode virar e dizer, não, eu vou poluir o rio, sim. Não tem jeito. Para crescer, tem que poluir. Eu quero cortar a árvore porque a gente tem que vender soja. O cara fala isso. Mas repare bem, isso aí são soluções imediatas, não são soluções de longo prazo. Ele diz assim, eu vou tirar seus direitos trabalhistas para você ter emprego. É uma solução imediata. Não é assim, nós vamos fazer um combate sistemático para aumentar o parque industrial brasileiro e com isso gerar... Esquece. Entendeu? Nós vamos mudar o sistema de tributação para pouco a pouco chegar. Esquece, até porque quem precisa de emprego precisa hoje. Então também tem razão o eleitor. O eleitor quer solução porque também precisa da solução, pô. Sim. Eu não quero. Não existe solução para a próxima geração, né? Assim, eu não posso. Porque na próxima geração. Eu nasci no governo militar. No governo militar dizia que o Brasil é o país do futuro. Pô, eu vou morrer, vai continuar sendo do futuro, pô. Aí é caído para mim, eu acho. Eu acho que todo mundo acha. O Brasil né, de oportunidades, que todo mundo tem oportunidade. É isso que quer, mas esse papo é ruim. Oportunidade é papo de esquerdista. A coisa é solução imediata através do empreendedorismo já e a perda dos direitos. É isso. Então é tudo imediato. Mas o bom é solução imediata para os meus. Porque se você der solução imediata para todo mundo, aí você é comunista, socialista, anarquista, flamenguista. Eu que trouxe o Flamengo hoje. Pô, tava indo bem aqui, a gente nem estava discutindo nada de Flamengo. O Flamengo não tem nada com isso hoje. Agora voltando, antes de entrar em Flamengo, senão a gente vai se perder. Quer ver uma coisa, um papo que eu adoro quando fala de corrupção? Vai perder não, a gente vai empatar, porque foi um... Quer ver um papo que eu adoro quando vai falar de corrupção, quando a pessoa quer passar pano? A gente tem uma crise estourando, aí o político de estimação, o cara fala, mas o povo é corrupto, o povo, todo mundo aqui é ladrão, todo mundo, o cara deixa de pegar se tiver que pegar uma coisa ali, pega, usa esses exemplos do povo é corrupto e dá os exemplos totalmente esdrúxulos e insignificantes pra justificar o cara grandão que tá roubando milhões. Cara, eu fico louco com isso. Não, é o povo que é corrupto, é normal. Isso é aquela história que eu falei da simpatia. Cara, simpatia, ele passa pano, não adianta. Isso de qualquer lado, então, assim, tentando fechar aqui o que todos nós estamos falando a corrupção na política, a bandeira da corrupção é uma bandeira usada para você atacar quem você já não gosta. Basicamente é isso. Ninguém não, né? Eu estou generalizando, mas tem que generalizar, senão a gente não vai falar nunca. Mas, no geral, a galera não está muito preocupada com isso. E aí vamos apanhar aí dos dois lados, porque a gente tem exemplo na direita, mais radical, com os casos aí do Bolsonaro e família, e a gente tem exemplo na esquerda, com todas as acusações de corrupção nos governos petistas. A galera também não é a mesma coisa. Quando você tem para a galera que é mais ferrenha do PT, qualquer acusação contra a família Bolsonaro em relação à corrupção vira bandeira. Só que quando é o contrário, não vira. Há todo um cipual de justificativas e defesas. E o oposto é verdadeiro. O Lula é um ladrão, safado, sítio de Atibaia, não sei o que, no Guarujá. Mas aí o cara votou no Aécio. Beleza. Hoje, se você perguntar para qualquer brasileiro, ninguém defende o Aécio. Ele não desperta paixões de ninguém. Mas ninguém tem o ódio dele, do Fernando Henrique, do Serra, igual essa galera, né? Não tem o mesmo ódio desses aí que tem do Lula e da Dilma. Então, não é questão de corrupção. O Serra está há 30 anos roubando aqui no Brasil. O Eduardo Cunha também. Bicho, o Temer venceu. Assim, quando o Bretas fez aquela palhaçada lá de prender ele por 2 dias, que é um negócio que ele foi preso e ia ser solto, né? Vocês que são da área, me corrijam se eu estiver errado. Eu discuti com alguém e falei assim,
Falei, cara, para que essa palhaçada? Você está defendendo o Temer ser preso? Eu falei, não, querido, deixa eu explicar uma coisa para você. O Temer já venceu. Ele já venceu. Ele roubou a vida inteira. Ele casou com uma mulher gostosa pra caralho, teve um filho e botou 45 apartamentos no nome do filho dele de 10 anos. Vocês que fuder a porra toda a institucionalidade jurídica para prender ele 2 dias, não vale a pena. Ele já ganhou. Ganhou. Já ganhou. Assim como outros. O Sarney ganhou. Ninguém tem ódio do Sarney. Eu não vi ninguém falando do Sarney, por exemplo, ou do Temer naquelas manifestações em Copacabana de verde e amarelo. Ai, meu Deus, a corrupção. O Temer era o presidente na época. Sim. Ele era o presidente, né? Não é falar, não, o Sarney foi presidente 200 anos atrás. Beleza, ok. Rafael, Mas o Temer era o presidente. Querendo ou não, nós temos a cultura eternizada da figura de Paulo Maluf do rouba, mas faz. O meio mas eu roubei, mas eu fiz. Mas às vezes nem faz. O pupilo dele negro, ó. É verdade, o Pita. O Pita. Mas aí tem uma outra questão aí que a gente pode trabalhar melhor depois, mas é porque ele não fez nada. Ele não fez nada que o Maluf não fez. Na verdade, fez muito menos porque teve menos tempo. Sim. Mas com ele, o pau da imprensa era maior. A gente sabe por quê que era, né? Gente, o Collor é senador, gente. Você sabe, olha só, eu queria puxar um aspecto que a gente não falou ainda, que é assim, por exemplo, a gente começou esse papo da corrupção sem tocar no estopim dessa parada que está aí circulando há anos, que é a questão da Lava Jato, né? Que tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, cada vez que vai aparecendo uma prova de que a Lava Jato agiu fora das regras, a justificativa é sempre que era por um bem maior, né? Assim, não, o juiz e o promotor, eles conversaram, eles combinaram essa sentença, alguém deu deu uma testemunha para o outro, mas é porque precisava prender o cara e tal. Aí eu sempre me perguntei assim, tá bom, mas em que momento isso acaba? Que é a prova de que a coisa da corrupção é personalista, né? Aqui, em que momento o Dallagnol ou o Moro ou algum deles fala assim, tá, chega, gente, agora a gente pode parar de distorcer as regras, que agora a gente já resolveu totalmente a questão da corrupção. Já prendeu todo mundo, agora a gente está livre da corrupção, agora a gente pode voltar a trabalhar dentro das regras. Quem diz esse momento? Qual é o parâmetro para esse momento? Então o negócio é de uma distorção argumentativa, na verdade, entendeu? Quando o cara eu vou te falar, outro dia eu estava falando com um amigo e falei assim, cara, mas qual é a sua... Assim, vê essa pergunta pinta, né? Qual é a sua proposta para solucionar isso? Sabe qual é a minha proposta? A minha proposta vai ser o seguinte, eu puniria o Moro e o Dallagnol, tá? Daria, digamos assim, uma punição grave para os dois. Não sei nem quantificar exatamente. E a partir do momento que os dois fossem punidos, eu institucionalizaria, por lei, ou seja, o que for, uma punição 10 vezes maior. Que é assim, olha, você fez, vou te punir aqui porque você estava... Eu vou fingir que acredito nisso, tá? Você estava bem intencionado, né? Você queria dar o início a essa luta contra a corrupção. Mas fez merda, vai ser punido. Agora, a partir de agora, o próximo engraçadinho que tentar isso vai se fuder 10 vezes mais. Mas isso aí aconteceu, Rico. Isso aí foi a lei de abuso de autoridade que passou, que foi uma estocada do legislativo e do executivo no judiciário. Não foi tão pesada assim quanto o judiciário gosta de choramingar que foi. Não foi. Tinha muita coisa perfeitamente por ele próprio. Entendeu? Mas deu uma apertadinha. Assim, eu não sou um total crítico da Lava Jato, não. Eu tenho uma opinião um pouco no meio do caminho, assim, meio em cima do muro em relação à Lava Jato. Eu acho que ela foi e ainda é muito importante, primeiro, em duas coisas. Primeiro, para acabar com essa impressão que a população tinha, e isso era extremamente maléfico para o país, da impunidade total. Entendeu? Claro que a gente sabe que ainda a regra é a impunidade dos poderosos, mas não é absoluta mais, tanto que o Cabral está preso até hoje, a quantidade de políticos... Seletivo, né? O combate é seletivo também, né?
Sim, mas assim, todos estão. Assim, pode ser contra você em algum momento. Ninguém está acima do bem e do mal. O negócio é você ser o selecionado. E aí que veio o problema da Lava Jato, que é você não seguir os ritos. Que não é só o problema da Lava Jato, gente, é um problema do judiciário. Exatamente. É o sistema como um todo. Isso. Você achar que um poder tá imune aos problemas inerentes ao país é uma ilusão. É porque ele é um poder muito mais fechado do que os outros. Então, ele tem uma vantagem muito importante, que é o fato de, em regra, ter pessoas preparadas para estarem exercendo aquela função, o que não acontece nos demais poderes, porque eles são, os chefes são cargos eletivos. Então, ele tem essa vantagem, são pessoas mais preparadas e que, assim, no geral, evitam cometer absurdos muito flagrantes e evidentes, porque aí pega mal, porque aí o cara pode responder, tem uma reputação a zelar, etc, etc. Com exceção do Bretas, né? O Bretas está inovando nisso daí, mas... Não, tá meio diluído, assim. Não é só o Bretas, não. Tá meio diluído isso aí, né? Tem um não, mas os erros... Eu tô botando erros porque, para não ser leviano. Os erros do Bretas são muito mais graves até do que os do Moro. Os do Moro, mal ou bem, você via que tinha uma... Tirando o Lula, em relação ao Lula, o Moro dava umas escorregadas pesadas. Mas nos outros casos, em relação ao Cunha, em relação aos demais, ele, no geral, seguiu ali, tentou seguir ali os ritos. Essa coisa do contato do promotor com o juiz, para quem está dentro do judiciário, isso é muito comum. Tá? Isso aí é dia a dia. Tá? Não, o contato sim, gente. Não pode, é o cara... Eu estou falando daquele contato ali mesmo. Aquele contato? Não é algo... Assim, em relação a investigações é mais difícil. Mas no particular, acontece muito. Não é a regra, mas é muito comum. Entendeu? Então, eu acho que a Lava Jato tem um papel importante, só que eu não acabaria com ela, só que eu acho que, claro, ela não está acima do bem e do mal, e ela já cometeu vários deslizes, e são deslizes cada vez mais graves. Gente, ela acaba um problema de passar o pano para esses deslizes. É um problema para o sistema jurídico muito grande. Gente, ela acaba quando? Entendeu? A minha pergunta é a seguinte: você fazer uma operação para desbaratar uma questão de corrupção ali que você está investigando, ok, mas assim, quando é que acaba essa porra, bicho? Virou uma marca. Ela não precisa existir. Virou a bandeira política. É uma marca, ela não é uma coisa só, entendeu? Por exemplo, a Lava Jato aqui do Rio é totalmente diferente da Lava Jato de Curitiba. Não, sim. Que é totalmente diferente da que está correndo em Brasília, na PGR. O Bretas faz mais merda que o Moro faz, mas ele, pelo menos... isso não é bem um elogio, não, tá? Mas assim... Pareceu. Pelo menos ele é sincero, que a última vez que eu vi que perguntaram para ele se ele tinha pretensões eleitorais, ele disse que tinha. Ao contrário do Moro, né? Então, assim, ele é uma filha da puta? Mas ele é um filho da puta mais sincero, talvez, sim. Não sei se isso não é um elogio, não, tá? É só porque... Não é bem sinceridade, não. Ele é só mais broncão mesmo, assim, mais idiota só. Menos dissimulado, né? Menos dissimulado. Menos dissimulado, sim. Pode ser. Mas assim... Mas é grave. Mas o Moro, agora a gente já pode dizer, né? O Moro se ferrou de verde e amarelo nessa brincadeira, né? Não sei, cara. Nada do que ele planejou saiu. Vocês acham que ele tem alguma chance de... Saímos do tema, matamos, mas isso é importante. Assim, matamos o tema, mas eu acho que a gente já falou bastante coisa. Mas vocês acham realmente que o Moro tem alguma chance de ser eleito? Eu acho que não tem a menor Desapareceu. Acabou. Gente, desapareceu. Olha só. Ele sofreu o efeito Marina antes da eleição. Sim, olha só. Eu acho que sim. Mas é o seguinte, se eu fosse o Moro, eu me livre, mas se eu fosse o Moro, eu acharia agora um bom momento para dar uma recuada, entendeu? Porque, assim, a gente estava discutindo aqui a questão do governo Bolsonaro, até um pouco antes do programa, né? Assim, se ele se safou da pandemia, se ele não se safou, aí tem a questão da ajuda emergencial, a questão da pandemia que, teoricamente, acabou, mas daqui a pouco a gente está entrando numa outra curva. Enfim, ele está ainda ali nas marés. Se eu fosse o Moro, talvez eu desse uma recuada agora, porque se der merda,
Eu tô ali, eu era do governo. Então agora eu fico quieto e tal. Quando isso passar, eu meto a cara de novo. Mas é o que ele fez, Rico. Ele recuou, ele tá quieto já. Não, Eu acho que assim, assim, quando ele saiu, a minha análise foi o seguinte, ele tinha que fazer uma opção de ser político mesmo e formar militância ou jogar parado. O que ele tentou fazer no início era jogar parado, mas não formar militância, não sou político. Ele tentou formar militância, né? Abriu aquele papo de, como é que é? Um partido... Pois é, acho que o erro dele... Legalista sem radicalismo. Acho que o erro dele foi dele não ter investido nisso, porque agora não tem ninguém defendendo ele. E hoje, na rede social, é um erro muito grande que está acontecendo no meio político. Eles estão achando que não precisam mais de militância. Você precisa de gente para te defender nas redes sociais, principalmente. Não tem como sobreviver hoje na política, essa nova política de mídia social, sem militância virtual. O Moro não procurou fazer isso e o que aconteceu nadicou, porque ninguém mais fala dele, ninguém briga por ele. Aí nadicou. E eu acho que é por isso que mas você acha que ele não pode... Porque assim, como eu te falei, eu acho que ele está num recuo estratégico. Tá jogando parado, tá esperando, agora vai esperar. Já perdeu você acha que ele não consegue mobilizar isso? Eu acho que ele tem um capital político, mas ele vai ter que aglutinar com alguém. Ele sozinho não consegue mais nada, não. Poder não existe jogar parado. Fernando. Não, tudo bem, mas você não reparou que ele parou de criticar o governo Bolsonaro? Eu tive a impressão de que ele estava assim, de que ele vislumbrou a possibilidade de reaglutinar no bolsonarismo ali na frente. Perfeito, pode ser. Ele quer pegar voto do Bolsonaro. E aí ele Bolsonaro parou de criticar ele parou de criticar o Bolsonaro. Eu falei, isso tá com a cara de que lá na frente os caras vão olhar. Porque é um pouco isso, né, cara? O bolsonarismo deu uma particionada. A grande parte ficou com o Bolsonaro, mas ficou ali um bolsonarismo mais purista. Caramba, o bolsonarismo de classe média morreu, porque o Bolsonaro e é esse bolsonarismo de classe média, ex-bolsonarismo, que o Moro tá de olho. O problema é que o Bolsonaro agora tá pegando uma camada, o bolsonarismo tá criando um bolsonarismo popular. É uma outra galera. Não, se você for olhar, eu não sei a impressão de vocês, uns 70% dos bolsonaristas arrependidos, de fato arrependidos, classe média. são humoristas. Eles falam assim, porra, eu votei nesse cara, tô arrependido, cara, esse aqui. Vai votar em quem, 22? Se o Moro sair, eu voto nele. Caralho. A gente falou isso antes aqui, sem estar ao vivo, sem estar no ar. É muito difícil fazer uma previsão para 2022 justamente por isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer nesses movimentos todos. É óbvio que o Moro tem um componente é o Bolsonaro sem coturno e com sapato social. Então, assim, e com quem que ele vai se juntar lá na frente, também é uma resposta que é muito difícil, porque a gente tem que ver que força vai chegar lá na frente, quem vai chegar lá na frente, né? Com que força e quem. Então, é tudo muito complicado. Acho que ele, dentro da estratégia que ele escolheu, como o Fernando falou, ele escolheu atirar um pouco e depois se encolher. Ele está guardando munição. Ele não está atirando em ninguém, ele está quieto lá, esqueçam de mim. E uma hora ele vai aparecer e vai vender, literalmente, o capital político que ele tiver na ocasião, que eu não sei nem qual será. Mas algum vai ter. Também não acho que seja uma pessoa que seja completamente esquecida e que alguém não queira lá aglutinar com ele. Eu não acho que seja o caso. Ele ganhou muita mídia e acho até que saiu do governo pouco arranhado. A Globo brigou muito. Com relação ao que o governo é. Você está entendendo? Acho que assim, você pega outras pessoas e assim, não, isso aí não. Então, não sei. É difícil. Eu não tenho bola de cristal, não faço a menor ideia. Falando de bola de cristal... Alguém comentou comigo que a Globo abandonou ele para investir no Mandetta. Tu viu? O Mandetta deu uma entrevista grande esses dias. Não, mas deram uma investidazinha assim. Deram uma investida. É uma burrice inacreditável. Não vai para lugar nenhum. A Globo está perdida. Se for isso, exatamente. Mas a Globo está perdida. Rafinha. Burro! Não, assim, a Globo está perdida, né, gente? Não é à toa que o Bolsonaro virou presidente, né? A gente não está num... A Globo não... O Bolsonaro não foi a opção da Globo e ele ganhou. Mas a Globo ajudou o Bolsonaro em determinado momento. Eu acho que ela não atrapalhou.
Assim, eu não acho que ela ajudou, não. Acho que ela não atrapalhou. Achou assim, eu não atrapalho e ele não vai tentar me ferrar quando ele ganhar, se ele ganhar. Não, ela não atrapalhou e ele tá doido para ferrar a Globo. Foi um erro de visão da Globo achar que... Na verdade, não foi, assim, é um erro de visão excusável. Sim. Ela achou que na hora do vamos ver... Escusa não, pelo amor de Deus. Esse bagulho é muito escroto, esse negócio que o Moro usa toda vez. Não, porque as escusas... Assim, é um erro desculpável. Muito bom, gente. Já... É um erro desculpável, porque assim, a Globo achou que ia conseguir fazer o que ela sempre fez nos 50, 60 anos de história dela, que é, na hora que o cara deixar de ser candidato e virar governante, ele vai me querer do lado dele, ele não vai ser burro, né? Ela duvidou da burrice do Bolsonaro. Ele não vai ser burro de querer brigar comigo a troco de nada. E ele vai fechar comigo. A Globo duvidou da burrice do Bolsonaro. Rafael Sorrentino. Duvidou. Não, porque é burrice. Vamos combinar? Eu acho que tem um componente aí que é o seguinte, que é o que eu chamo de pedalada da Globo, né? No mercado financeiro a gente chama, né, dá uma pedalada. Aposta um cacife que você não tem. A Globo não percebeu isso. É como você acender um fósforo, colocar assim no mato, agora que está queimando tudo, que está passando boiada, você acende um fósforo, vou queimar esse mato aqui, e aquilo vira um incêndio infernal. Foi isso que a Globo fez. A Globo perdeu o controle da pedalada e o Bolsonaro escapou da mão dela e ela disse, cara, agora tem um monstro, tem um pitbull à solta e eu não tenho como prender. Eu perdi, entendeu? O que ela fez foi isso. Ela foi atirando em tudo que era vou metralhar todo mundo. Esse Bolsonaro deixa aí, metralhou todo mundo. Aí pronto, quando viu, sobrou o Bolsonaro e aí foi o que a Rafinha falou. Ciro eu não quero. Marina eu não quero. Não, Alckmin eu quero, mas ele não funciona, né? Ele não... Aí, Bolsonaro, não, esse aqui eu não vou bater não, porque vai que ele ganha, depois a gente dá um jeito nele. E se fudeu. O Bolsonaro foi visto pelo... Desculpa, só para terminar, Rafinha. Rifou todo mundo. Não teve a dimensão do poder do Lula, porque, convenhamos, colocar o Haddad no segundo turno, praticamente dentro da cadeia, isso é um poder de transferência de voto que é, assim, impressionante. E o Haddad sem projeto na eleição. Foi vergonhosa a campanha do... Rafinha, nego não sabia nem o nome. Era o Andrade. Assim. Nossa, foi uma campanha vexatória. Eu tenho pena. Eu até acho o Haddad deve ser pessoalmente uma pessoa, gente boa e tal. Mas, o cara foi enxotado da Prefeitura de São Paulo, a prefeitura que mais tem dinheiro no país. Aí chegou para concorrer como poste, sem nenhum projeto, sem nada, acreditando só no mito do Lula. E conseguiu chegar no segundo turno. É uma força muito grande. Exatamente. Que foi subestimada aí dentro desse pacote, vamos chamar de erros pedaladas da Globo. Aí pronto. É um monte de erro estratégico, né? Você, para perder uma guerra, você tem que cometer vários erros estratégicos, né? Qualquer história de guerra, você vai ver. O Hitler abriu uma frente com a Rússia que obviamente, ele preconceituosamente achou que eu vou destruir aqui esses caras e depois vou me voltar Não foi assim que a banda tocou. Só porque Napoleão se fudeu. Avaliou errado. Só porque Napoleão se fudeu? Por que mas você vai ver a história e é muito isso. É uma história de preconceito, achando assim, não, nós somos uma força poderosíssima, e eram, e ali é um bando de camponês imbecil que não era isso. Vamos lá. Enfim. Mas estavam todos bêbados de vodka e conseguiram resistir. Bom, exatamente. Vamos então para o Dicas da Bancada.
Richard? Quem vai? Eu vou. Ninguém vai. Eu vou. Eu vou. A minha dica é um filme que muita gente já deve ter visto, ele ficou um tempo no Netflix. Eu, sinceramente, foi uma falha minha. Eu devia ter visto onde ele está hoje em dia, mas eu acho que tem grande chance de ter no YouTube e tal. É um filme alemão, o filme A Onda. Mas aí tem que tomar cuidado, porque parece que tem um filme com o nome aqui no Brasil, A Onda, que é um filme americano sobre uma onda mesmo, desses de desastre. Não é esse. A onda é de velho, eu acho. Eu não sei, não falo alemão. Se alguém falar alemão. A onda vai no filme alemão, todo intelectual chega lá, é um tubarão voando. Não, é um documentário sobre drogas, assim, A Onda. Um filme. E, ó, já achei aqui, tem no YouTube de grátis. Então, tá aí. É da velho. A Onda, filme de 2008. É um filme, assim, é um filme baseado num livro de um professor americano que parece que ele fez realmente um teste na escola onde ele dava aula. Não, assim, claro que o filme dá uma exagerada e tal, né? Não aconteceu daquele jeito, mas assim, logo depois da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial, um professor americano nos Estados Unidos dando aula sobre a guerra e tal, e ele percebeu que os alunos dele, americanos, os alunos adolescentes, achavam que os alemães eram uns malucos por terem feito o que fizeram, por terem deixado Hitler lá, né, tomar o poder absoluto do país, levar eles para a bancarrota depois, fazer tudo aquilo que todo mundo está cansado de saber na Segunda Guerra. E esse professor tinha o conceito de que assim, qualquer sociedade está sujeita a ser seduzida por discursos fascistoides, ditatoriais, etc. E ele aplicou em uma determinada turma vários conceitos dos movimentos fascistas totalitários italianos, do franquismo, salazarismo e do próprio nazismo. E aí ele fez um livro sobre isso, e o filme é um filme alemão sobre isso. Se passa na Alemanha para ter, né, um peso um peso maior, um peso simbólico, com a sociedade alemã que hoje conseguiu acabar com essa imagem do... Ninguém vê o alemão e pensa num nazista hoje em dia. Pelo contrário, a Alemanha recebendo muitos imigrantes, é um país que conseguiu se desenvolver, etc. Tornou-se um país simpático, né? Tornou-se um país, voltou a ser um país... virou um país simpático, apesar de que parece que a extrema-direita está crescendo de novo lá, mas ainda é pequena. Eu digo isso porque eu não sei o Ricardo, na minha geração, quando eu era criança, eu tinha um certo medo dos alemães, assim, os alemães eram meio sinistros para mim. Mas aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, e hoje eles são... A ideia do alemão hoje é muito simpática. Pois a gente viu na Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Eles lá na Bahia e tal. Então é isso. Eu tenho parente na Alemanha, tenho um tio alemão, e ele não era simpático, não. Ele era... e aí é isso. Mas eu gosto muito dele, tá vivo, bom, querido. Um abraço para ele. Qual o nome dele? Helmut. Tio Helmut. Tio Helmut. É que tio alemão não deve ser uma coisa muito simpática, né? Tio alemão, em princípio, assim, não deve ser uma coisa muito simpática. É curioso, tem um carinho diferente, mas é muito interessante. Eu gosto muito dele. Bom, então é isso. E aí esse professor tenta mostrar que, assim, mesmo na Alemanha de hoje, esse risco ainda existe. De hoje, em 2008, né? Esse risco ainda existe e existe em qualquer país. É muito interessante, filme excelente. Podem ver de olhos fechados. Excelente filme mesmo. Isso é interessante, só comentário breve, que a gente conversa, na verdade, o Dicas é um negócio que a gente fica sabendo no meio da hora qual é a dica do outro, aí quer falar, quer dar palpite. Eu tô pensando, já descobri a minha dica agora, vai. Essa coisa de, não pode acontecer, como é que pode acontecer, como é que os alemães foram enganados. Uma coisa da história que é muito interessante, não da história de um modo geral, é que a gente deve se perguntar, não é como é que isso aconteceu, é como não acontece mais vezes, né? Tudo na história é assim, tipo, podia acontecer de novo. Eu estava conversando com um amigo outro dia sobre Trambique, né? E é uma coisa que eu tenho uma certa atração com relação
trambiques, golpes, coisas que os caras fazem, e como tem uma dinâmica que é sempre muito parecida. Então, às vezes, é uma pedalada que o cara dá, entendeu? Tipo, ele pega um dinheiro, promete devolver e dá uma pedalada, mas é também o interesse do enganado faz muita diferença. Então, assim, e mencionando, né, ela estava triste por causa de um... Nem estava triste, ela disse, tomei um trambique que eu já sabia que ia tomar, e eu falei, pô, todo mundo toma trambique, todo mundo que trabalha toma trambique, quem é frila toma trambique a rodo, trabalha e não recebe, e faz parte. E às vezes você entra já sabendo que vai tomar trambique. Então, assim, é normal, acontece, vai acontecer de novo. Não se sinta que a pessoa fala, me sinto idiota. Não, faz parte, né? Como é que eu fui tão idiota em tomar um trambique desse? Bom, como é que os alemães foram tão idiotas? Como é que... Todo mundo... Isso faz parte do ser humano, você ser seduzido por certas propostas. E quanto mais inexperiente você e o coletivo é inexperiente... Não, e assim, eu acho interessante ver esse filme. Eu acho interessante ver esse filme hoje em dia, porque na época que eu vi, o país... Relaxa aí, Fernando, segue aí. Eu acho interessante, porque na época que eu vi, o Brasil ainda não estava tão próximo da situação do filme como está hoje em dia. E deixa eu te acrescentar um dado. Você estava falando desse filme, que eu já vi, e eu estava tentando me lembrar. Na verdade, esse filme é uma versão no qual o nego transferiu essa história para a Alemanha, mas tem um filme original, que é... Quer dizer, essa história aconteceu nos Estados Unidos. O nome do outro filme chama A Terceira Onda. Na verdade, o cara fez isso numa sala de aulas na Califórnia. E aí depois os alemães fizeram a onda e transferiram isso para uma sala de aula alemã. Mas o cara fez esse experimento nos Estados Unidos, né, na Califórnia, que é de transformar. E me lembrei também de um outro filme também chamado, acho que é O Experimento de Stanford, alguma coisa assim. Esse é o experimento. Esse você está falando é o experimento de Stanford, onde é um experimento no presídio. Que também é um pouco isso. Quer dizer, é um pouco assim, também como você transforma. Que foi um experimento científico que teve que ser interrompido porque ficou muito violento. Tinha os opressores e os oprimidos, e aí deu merda no terceiro dia. Era um experimento para 20 dias. No terceiro dia o cara teve que se interromper porque quase morreu alguém. Os caras ficaram loucos. Exatamente. Matar alguém. Mas é isso, assim, como todos, assim, no todo, a onda, a terceira onda, o experimento, assim, são boas dicas de, assim, você vê como, isso aqui nunca vai acontecer aqui. Pô, pode acontecer. Tudo muita onda, hein? Muita onda. Vai lá, Fernando, você tá doido pra dar tua dica aí? Dá logo aí. Não, pior que não. Tá só censurando a dica, só. Eu vou dar minha dica aqui, gente. Eu tenho uma boa. Fala aí. Fala, Ricardo. Vou falar. A gente estava falando de corrupção tava falando de corrupção e de justiça. Então, tem dois nomes, né? Essa dica, que é uma série pequena, se chama O DNA da Justiça, ou também DNA Files, na Netflix. Tá? O que é isso? Erros erros na justiça americana, erros de condenação, e é um projeto que vai revendo e vai tirando gente que foi condenada injustamente, e aí você vê o quanto também no sistema americano, que tem suas particularidades lá, umas peculiaridades, inclusive, bem estranhas para o meu gosto, coisa de eleger juiz, eleger promotor, que eu acho uma coisa meio insana, e como que isso tem a ver com o que a gente estava falou no programa de hoje todo, que é, assim, o cara direciona, modifica, esconde prova, enfim, faz uma zona para condenar um cara, porque o interesse ali é muito mais ter o condenado do que fazer justiça. Prestar uma satisfação para a sociedade do que a justiça. É muito bom. Não me lembro se são 6 episódios ou 9 episódios. É uma minissérie. Quem tiver tempo de ver, vê os 2 últimos. Ótimo. Vocês que são do direito, vocês viram o RBG, não é? O da juíza lá, da que morreu? Tem um doc dela do Netflix, né? Não vi, você não viu. Então, é a sua dica, Rico?
Eu vi esse filme é muito bom também. Esse é o filme da juíza que morreu. Da que morreu agora. Patrícia Scioli? Não, da juíza da Suprema Corte. Eu sei qual é. Minha esposa viu, eu vi uns pedaços. Não é a ficção. Eu recomendo que tente ver o documentário que se chama A Juíza. The Judge. Isso não é na Netflix, não sei onde está, porque me pegou de surpresa aí. Mas é legal também? É sobre ela também, não? É o documentário sobre a vida dela, porque tem um filme de Hollywood. O RBG é um filme, ficção? O RPG, eu acho que é o... Não é RPG, RPG é negócio de derrubar foguete, não é? Não é RBG, é RGB. RBG, isso mesmo. RBG. Ruth Bader, é isso? Mas exatamente. É o nome da mulher, né? RBG. Mas veja o documentário. O documentário foi produzido pela CNN. Acho que não tem na CNN, mas talvez tenha na Amazon, talvez tenha na HBO e talvez tenha largado por aí em algum lugar, baixa, faz qualquer coisa, vale a pena ver. É sensacional a história da mulher, é uma mulher importantíssima no nosso direito ocidental. Várias conquistas que vão se perder, porque o Trump já nomeou uma conservadora, a Suprema Corte Americana agora vai ter ultracatólica, a sua maioria de conservadores que vão atrasar todas as coisas, vai atrasar a vida de todo mundo e tudo que foi conquistado em termos de liberdade vai agora não se conquista mais. Quem conquistou, quem não conquistou, não conquista mais. Mas várias coisas, porque tem um reflexo no mundo ocidental, não adianta, né? O que os Estados Unidos faz, as decisões de justiça nos Estados Unidos tem reflexo no mundo inteiro, no mundo ocidental especialmente. Então, é isso. Vale a pena ver. A Juíza. Fernando. A minha dica não é exatamente o alvo da dica. Eu vou falar da volta do show do esporte na Band. E por que eu estou falando isso? Porque o show do esporte é reedição de um programa lendário da Band, o show de esporte com o Luciano do Vale, que foi quase que o berço de todos os canais esportivos pagos do Brasil. Todo mundo se baseava no show do esporte do Luciano do Vale. E eu estou citando o show do esporte novo, citando o antigo do show do esporte do Luciano do Vale, mas para poder falar um pouquinho, porque por conta dessa volta do programa nostálgico, começaram a falar um pouquinho da história do Luciano do Vale. E, muito legal lembrar que o Luciano do Vale foi o grande responsável por termos algum tipo de variedade esportiva no Brasil, que ele nunca se conformou no Brasil do tamanho que nós tínhamos, só ter um esporte como alvo de nosso interesse. Então, o Luciano do Vale estava na Globo, brigava com os caras e peitou a Globo lá e botou... Quer saber? Eu provo pra vocês. Aí transmitiu um jogo de voleibol feminino, ele narrando. Sucesso do caramba. Aí o auge do Luciano do Vale foi aquele amistoso Brasil e União Soviética no Maracanã, que ele botou uma quadra de vôlei no meio do Maracanã, 100 mil pessoas vendo a partida, caiu um temporal, uma chuva, e é legal porque os soviéticos caiu na chuva e vendo aquela torcida que eles nunca... 100 mil pessoas vendo um jogo de vôlei, isso não existe. Aí eles mesmo pegaram os panos e começaram a secar a quadra para poder jogar. Então o Luciano do Vale é um grande brasileiro, um grande nome do esporte. Foi o cara que teve a visão de falar pro brasileiro, cara, tem outros esportes além do futebol. Foi o cara, Luciano do Vale, e começou na Globo, depois vai pra Band e faz o programa Show do Esporte. Quando eu era criança, eu lembro dos meus pais, meu pai vendo a manhã toda. Então, era noite, também tinha uma época, era noite também, sábado, que ele botava. Aí passava boxe, postava um monte de coisa e tal. Começava numa faixa do dia, no domingo, então começava, sei lá, tipo... É muito louco. Era o dia inteiro esporte, né? Era o dia inteiro esporte. Tinha uma época a Band praticamente era um canal de esporte, começou a dar muito certo, a Band virou um canal de esporte, não tinha mais nada, só tinha esporte. Era a Band e o canal de esporte, né? Se você hoje não é obrigado a ver esse papelão ridículo que os times de futebol brasileiro
de modo geral, estão fazendo. Todos. Agradeço ao Luciano do Vale. Sim. Infelizmente, esse cara está se perdendo do jeito que está. O que a gente tinha de atenção dos esportes olímpicos está minguando muito. É bem triste. O vôlei, que teve uma época que animou, a NBB do basquete, que uma época animou, também já está minguando também. Foi minha dica, o show do esporte. Eu poder citar o show do esporte antigo, poder citar o Luciano do Vale. Boa dica. Eu nem sabia que tinha voltado. Boa dica. Eu tô numa fase boa de dicas, né, gente? Melhorou. Levou uma chamada da direção do bancada. Saiu do funk, finalmente, pô. Tá se achando uma nota de 12 mil. Olá, Rico. A minha dica é leve. Eu tenho uma dica leve. Uma dica rápida que é o seguinte: essa dica não é dica porra nenhuma, tá todo mundo acompanhando isso. Essa série que tá rolando no... Eu acho que tá no Netflix. Eu tava baixando, não sei se tá no Netflix, que é o Lovecraft Country. É bastante interessante, mas aí também tá todo mundo acompanhando, não é novidade nenhuma. Que é... Mas é dica, não é novidade, não. É dica. Mas eu não quero falar do Lovecraft Country, não, porque tá todo mundo falando disso. Eu quero falar de uma dica muito rápida, muito boba, que eu parei para assistir com meu filho e achei um barato. É um filminho que tá no Netflix, chama Meu Professor Polvo. É um documentário legal. sobre um biólogo que mora na beira da praia ali na África do Sul. E ali na costa, ali onde ele tem a casa dele, tem uma espécie de uma floresta de algas. É um negócio que, quando você mergulha, é um visual sensacional. O cara mergulha no meio de parece umas árvores assim, de alga e tal. Umas cenas lindas. E ele começa a mergulhar ali e tal, e em determinado momento ele encontra um polvo. Isso é um documentário mesmo, claro, é um documentáriozinho construído e tal, mas é um documentário. Ele encontra um polvo e começa a estabelecer uma relação com o polvo. Daqui a pouco ele cria uma amizade, uma certa amizade com o polvo. Ele consegue estabelecer uma certa comunicação. E o polvo, eu sempre achei o polvo um animal muito interessante, desde uma vez que eu li na época da faculdade. Né? Muito, cara. E assim, é um negócio muito maluco. Eu me lembro na época da faculdade que eu vi um vídeo, que depois eu procurei e nunca mais achei, de um laboratório que estava sumindo uns ratos no meio da mata. Assim, estava sumindo uns ratos de um dia para o outro. E os caras assim, porra, mas quem está pegando rato? Não, ninguém está pegando rato. Isso aqui tinham vários animais, né? Aquela coisa do laboratório. E aí ele falou, não, botar a câmera para ver quem está roubando rato. Meu irmão, tinha um polvo que ele conseguia sair da gaiola do aquário de madrugada, ele descia, o bichinho vinha rastejando pelo chão assim, subia, pegava um rato, comia e voltava, o filho da puta. E aí você, caralho, é um bicho muito inteligente. Tem uma relação, tem um tipo de inteligência ali, até corpórea, né? Porque ele controla cada um das ventosas individualmente. E aí o cara vai. E aí isso, nessa coisa da amizade, né? Dessa relação que ele estabelece com o povo, ele vai explicando a questão do povo. Tem uma hora que o povo é atacado por um tubarão, e aí ele fica, porra, eu queria interferir, mas ao mesmo tempo eu sou um cientista. Eu estou numa observação. Eu não devo interferir. Aí ele não interfere. Tem umas questões. O filme é super bonitinho. Bonitinho assim, é bonito, de imagens é lindo. Você fica super fã do povo. Assim, o povo é muito legal mesmo. Assim, amigo do povo. Tem que ser uma coisa também. Meu amigo Polvo. Meu amigo Polvo. Hã? Meu amigo Polvo, o nome do filme. É Meu Professor Polvo. Meu Professor Polvo. Pô, Professor Polvo. Legal, o diquinho é legal. Bom, deve ser um filme bom pra você ver de bobeira, assim, tá de bobeira, bota o filme pra rolar. Muito legal. Isso tem uma coisa interessante, tem uns cientistas americanos, uma dupla, que eles acertaram o resultado de todas as eleições. Parece que teve uma que não acertaram, mas eles acertaram o resultado de todas as eleições, fizeram o algoritmo. Mas eu dei uma olhada lá nas perguntas, no algoritmo, e como é que funciona. Tem uma coisa meio interpretativa, e eu achei que o Paul, lembra do Paul? O polvo, acertaria a mesma coisa. Previa o resultado da Copa do Mundo. Eu levo mais fé no Paul do que nesses caras aí. Levava, porque ele morreu, né? Bom, não importa, a gente acha outro polvo de gabarito. Não, só para terminar aqui, tem um dado que eu achei incrível. O polvo, quando vai reproduzir,
a mãe lá, quando é inseminada e tal, que ela tá grávida, ela fica ali, tipo, um tempo reclusa e tal. De repente, meu irmão, ela expulsa 500 mil, meio milhão de polvinhos e morre. Então, assim, ela joga no mar. Cara, 500 mil polvos numa procriação. Ela tem 500 mil filhotes. Aí o cara fala, dos 500 mil sobrevive um punhado, mas assim... Ela polvilha. Tudum. Abraços. Com isso, vamos para o Abraços da Bancada. Peraí, Bruno. Eu não consigo cortar essa porcaria mesmo. Não vou cortar isso no... Que isso? Eu tento cortar no volume, quando eu jogo pro final, ele volta. Ele volta. Hoje ficou bom, bom. Ficou bom. Meus abraços é para toda a população do Rio de Janeiro. Vocês são os cariocas são muito especiais para mim. Isso aí. Especialmente os maiores de 16, né? Esse é o cara. Mandando 12 mil abraços para todo mundo. Eu queria mandar um abraço para o Fábio Storino, que pô, é um amigo, é um amigo que eu trabalhei uma vez, a gente se fala muito pelo Facebook, ele é um dos primeiros que viu o Bancada. Eu acho até que eu já mandei um abraço para ele, mas essa semana ele falou, pô, eu assisto direto, não me mandou um abraço. Eu falei, eu já mandei e vou mandar de novo. Então, um abraço para o Fabinho aí, pô, obrigado aí por assistir, por participar, ele opina, dá várias sugestões, é muito legal. Um abraço, Fábio. Pode opinar lá nos vídeos mesmo, não tem problema não, no Twitter. Pode zoar, pode opinar, pode criticar. Reclamar, tá bom? Fica à vontade. Exatamente. Um abraço pro meu tio, Helmut Krieger. Boa. Meu muito querido, que é um tio carinhoso e alemão e com todas as características que existem do carinho alemão. Você arrisca alguma coisa em alemão, Ricardo? Não arrisca. Podia mandar um abraço para ele em alemão, não sei. Olha, eu andei treinando algumas coisas, eu consigo até compreender, mas alemão vou te dizer, é uma língua divertida. E tem algumas coisas que são interessantes e que são até mais fáceis do que o inglês, porque tem poucas regras e são as regras. O inglês tem poucas regras e muitas exceções. É verdade. O alemão tem muitas regras e muitas regras. Vai, abraço. Vai, muitas letras. O meu abraço vai pro nosso ouvinte, que foi, juntamente com o Fernando Mendonça, foi um dos meus padrinhos de casamento. É ouvinte do Bancada Carioca, que é o Bernard. Um abraço, Bernard. Abandonou o bolsonarismo. Mentira. Foi um dos que se enganou no início, mas que abandonou logo. Olha, pô, meu irmão, agora fica até... Bom, ao menos é o que eu pesquei, assim, dos comentários e tal. Se não abandonou, agora é a hora, abandone. Pelo amor de Deus, mas né, Bernardo? se ele tá ouvindo o Bancada, deve ter abandonado. Porque senão ele teria abandonado. É verdade. Bem-vindo à lucidez, né, mano? Pô. Então... Vamos juntos. Um abraço Bernardo. Bernard. Igual do vôlei. Opa. Igual do vôlei. Quando a gente falou do vôlei no Maracanã lá, eu me lembrei você estava falando, acabei nem falando. Jornada nas Estrelas era um saque muito maneiro, né? Muito, não sei porque não usa mais aquilo, era muito legal. Não tem tempo. Era muito legal. Não usam mais. E eu me lembro desse jogo da União Soviética, que ele mandou jornada. E aí, quando a bola vinha caindo, os russos, que jogavam pra caralho, os russos assim, tipo, como é que recebe isso, né? Como é que recebe essa bola? Assim, não pararam. Era muito legal, muito divertido e era de uma inocência também, porque aquilo acabou porque simplesmente depois que os caras viram aquilo ali, disseram, bom, tá bom. Vamos treinar aqui. Vou treinar 15 minutos aqui, todo mundo para pegar a bola alta para cacete e pronto, e aí acabou a brincadeira. Era mais divertido, né? O esporte. Muito legal. Não, e se bem me lembro, Jornada Estrela. Viagem ao Fundo do Mar é um saque brasileiro também, não era? O que jogava pro alto e batia. Né? Não sei, porque todo saque agora é assim, né? Mas eu acho agora que agora não tem mais saque, né? Agora não tem mais saque. O cara joga a bola para cima e dá
porrada. Se eu bem me lembro, acho que é do Montanaro, acho que aquilo é invenção brasileira. Pode ser. Bom, Porque o americano batia aquele saquinho. Era pé no chão, aquele que a gente fazia na escola. Exatamente. Bom, com isso, né, lembrando do Jornada das Estrelas, Viagem ao Fundo do Mar, e emergimos aqui da nossa viagem à corrupção brasileira, encerramos mais uma Bancada Carioca. Até a semana que vem, sempre um prazer, um abraço a todos, valeu, e caramba, o cara deu mole, rapaz, como é que faz um troço desse? Como é que eles fecham o programa?